Amados irmãos, mais uma vez, com a graça do Senhor, que estamos juntos aqui para dar continuidade naquilo que o Senhor tem ministrado a nós. Esta é a última sessão e continuamos com a mesma expectativa, que Deus, em sua misericórdia, há de derramar sobre nós a sua palavra. Portanto, convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias aqui na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, o capítulo 6. Vamos ler apenas os versículos 17 e também o 18. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo e com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiai nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então vamos orar. Amado Deus, te damos graças por todo o tempo que temos passado juntos aqui. Temos confiado que teu Espírito Santo, e só Ele, que derramou entre nós a tua palavra, pela tua inspiração. Pedimos mais uma vez que tu venha, Senhor, falar ao nosso coração, falar a nós, derramar a tua palavra como uma espada que penetra, que perfura, que trabalha, que opera a tua vontade. Senhor, nós não podemos olhar para esses textos e apenas extrair dele o conhecimento, ou deles o conhecimento. Nós queremos a vida da tua palavra como a vida da nossa vida. Portanto, nos ajuda mais uma vez. Em nome do teu Filho, nos ajuda. Nós rogamos a ti, Senhor, aquieta o nosso coração, nos livra do cansaço, para que possamos estar aos teus pés, recebendo de ti. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te clamamos. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu creio que não carece de voltarmos lá atrás e começar tudo de novo. Vocês estão bem cientes de tudo que foi ministrado neste período confiado a mim. Eu estava tentando, no meu espírito, discernir o propósito do Senhor com essas duas sessões de palavras. E o Senhor me mostrou algo tão especial. E eu vejo que é isso mesmo. Por um lado, o Senhor nos mostrou aqui aquela experiência dos apóstolos lá no Hermon, onde a face e a glória do Senhor se revelou de maneira tão distinta para eles. Mas você se lembra que quando eles descem em Mateus 17, tem uma casta. E aquele pai desesperado diz que levou aquele filho para os discípulos, eles não puderam fazer nada. Aí Jesus diz assim, esta casta. E este é o problema, irmãos, é a casta. Louvamos o Senhor mesmo, porque tem esse lado da vida cristã tão maravilhoso, que o Senhor tem dispensado a nós. Este lado é a nossa vida. É o grande depósito que o Senhor tem nos confiado. É o grande investimento celestial de Deus na nossa vida. É o trabalho que o Espírito Santo está realizando para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo Jesus. Ele começou em nós a boa obra, Ele não vai parar. Ele vai revelar essas glórias da face de Cristo na sua palavra. Maravilhoso tudo isso, não é, irmãos? Mas aqui agora nós vemos, tem uma casta. Nós temos problemas que eu posso colocar assim, periféricos. Problemas que eles podem atingir a nossa conduta, o nosso caráter, e pode roubar, pode diluir todo o tesouro que o Senhor tem nos falado. Se nós gastarmos um tempinho refletindo sobre tudo que o Senhor tem depositado em nós, quanta grandeza, irmãos. Quanta misericórdia e amor. Não somos merecedores deste céu aberto, mas Ele nos fez dignos.
Portanto, agora nós devemos corresponder responsavelmente a essa dignidade da posição a qual o Senhor nos colocou em seu Filho. Vida cristã não é brincadeira. Vida cristã é algo extremamente sério. Então nós sabemos que aqui temos que lidar com esses principados. Nós temos que lutar contra estas potestades, estes dominadores deste mundo tenebroso, estas hostes espirituais da maldade. Se você examinar cada um desses termos, e também essa frase, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade, principados, potestades, se você examinar toda esta ordem, alguns gostam de chamar de classificação, que determina as operações de Satanás contra nós, e como ele arranjou e sistematizou, através destes dominadores deste mundo tenebroso. O termo aqui sugere, irmãos, demônios que atuam em todas as esferas da vida política e social. Nós vemos esses cosmocratos, dominadores deste mundo tenebroso, permita-me usar esta palavra, para ilustrar isso, irmãos. Então nós sabemos que eles estão ali, com o único propósito, irmãos, com o único propósito, atingir em nossa vida esse grande depósito, para que nós sejamos cristãos levianos, superficiais, cristãos sem nenhuma realidade espiritual, casamentos fracassados. Em nossa vida social nós somos um luzeiro ou uma lamparina apagada, como aquelas virgens nécias. O nosso depósito está minguando, o depósito da vida do Espírito está minguando, e nós não nos importamos. A vinda do Senhor está aí, e nós temos uma grande responsabilidade, porque nós temos que amar e apressar a vinda dEle. E nisso podemos estar perdidos em nossa vocação. Eu poderia aqui enumerar muitas situações, muitas coisas. Porém, eu creio que o Espírito Santo, Ele coloca no nosso coração, Ele nos convence no nosso interior o que há de errado, o que existe de errado. Ele fala, quando você ouve a palavra de Deus, Ele fala. Mas Ele fala não apenas para você escutar, Ele vai lá fundo e toca. Agora você tem que ter a responsabilidade de abraçar isso com arrependimento. Ou você pode simplesmente deixar que essa palavra passe por você, que ela não faça ali uma morada. A ordem do Senhor é que a sua palavra tem que morar, tem que habitar em nós. Meus irmãos, vamos aproveitar o tempo. Eu estou bem consciente que eu só tenho essa sessão, então eu quero aproveitá-la muito bem. Nos dois textos que lemos, nós temos aqui o capacete da salvação, temos a espada do Espírito e temos a oração. Vamos aqui com o capacete da salvação. Mais um item desta grande armadura. E por que capacete da salvação? O que tem a ver a salvação com o capacete? Bom, então aqui ilustra muito bem, o capacete protege a cabeça, mas o Espírito Santo não quer falar da cabeça, ele quer falar da mente. Por que a mente? Qual a relação da salvação com a mente? É muito importante você ver isto. Porque, em primeiro lugar, a queda começou na mente. Escute isto, a queda começou na mente. Deixe-me mostrar isso para você de maneira bíblica. Para isto, abra a sua Bíblia em Gênesis, o capítulo 3. Vamos ver isto com propriedade bíblica. Se você ler os versículos 1 a 4, você vai ver que a serpente era a mais astuta, a mais esperta, a mais hábil, a mais surpreendente de todos os animais do campo. O que quer dizer? A serpente era uma criatura singular. Eu creio que nós não podemos ir além disso. Se você me perguntar se ela rastejava, se ela pulava,
eu não sei te dizer. A única coisa que eu sei é o que está aqui, que ela era uma criatura singular, de uma extrema esperteza. E não me façam muitas perguntas depois, porque eu não tenho nada para falar, não sei isso aqui que está escrito. Aí diz assim, que o Senhor havia feito, olha irmãos. Então, a resposta já está aqui, se tem alguma pergunta, já tem a resposta, então não vamos além disso. E essa disse a mulher, aqui é uma outra questão, ela conversava, irmãos, outra coisa, não me faça pergunta não, está aqui. Ou você crê, ou você crê. Ok? Que tem, já me fizeram, irmãos. Às vezes, quando você compartilha um texto como esse, os irmãos vêm me perguntar isso. Irmão, é o seguinte, como você lê a Bíblia? Ouça o Espírito. Não fique fazendo especulação. Mas, o que o Espírito quer nos mostrar, irmãos, porque o grande perigo é a gente ficar com o desenho da serpente na cabeça. Como que ela falava? Se era como um papagaio. Ah, irmãos, por favor, sai disso. Eu encorajo vocês a não ficar nessa periferia, senão vocês vão perder, porque o enfoque do Espírito não é este. Este aqui não é o enfoque do Espírito. Ele quer nos mostrar algo muito mais profundo. Ok? Então, irmãos, aí ela disse para a mulher, portanto, Deus vos disse, não comerás de toda a árvore do jardim. E a mulher respondeu à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então respondeu a serpente e disse à mulher, certamente não morrereis. Agora aqui eu preciso parar para mostrar algo para vocês. Versículo 5, 6 e 7. Com muito cuidado nós vamos ler esses textos. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, serão abertos vossos olhos. Eu quero que você preste atenção nessa palavra olhos. É um termo genérico no Velho Testamento, ocorre mais de 819 vezes. Isso por si só já demonstra para nós que não temos aqui como fazer uma afirmação no sentido literal, não são os olhos físicos, porque eles tinham os olhos abertos, ok? O que significa, serão abertos os vossos olhos, aqui quando você estuda o termo, e você sabe que é genérico, então significa, dentre esses significados, nós temos olhos físicos, mas temos também faculdades mentais. Então quer dizer que o termo no original não expressa o sentido comum, ou como se esse sentido ele abrangesse todas as ocorrências. O que quer dizer isto, irmãos? É que nós precisamos tomar o texto, o termo, dentro do texto e interpretá-lo dentro do contexto. Isso é princípio de interpretação da Bíblia. Aqui não cabe pensar que eram os olhos físicos. Eram os seus olhos mentais. Porque esta palavra, o termo aqui, também sugere olhos da mente, do entendimento, faculdades mentais. É a mesma palavra para olhos físicos, também para faculdades mentais. E aqui, faculdades mentais, pode ser compreendida com toda a exatidão. Aí diz mais assim, e sereis como Deus, conhecedores. Está vendo aqui? Conhecedores. Esta palavra no texto original quer dizer conhecimento pleno. Isto é, conhecimento em todas as áreas. É a palavra para conhecimento pleno. Conhecedores do bem e do mal. Viu? Aqui uma outra palavra. Se você estiver escrevendo, não perca essa. Viu? Essa palavra no texto original sugere examinar, inspecionar cuidadosamente. O que significa, irmãos? Deixe-me explicar. Que à medida que a serpente foi falando, é como se Eva fosse tocando, ela foi olhando, entende? Ela foi vendo aquilo com mais cuidado, ela foi
concentrando toda a sua mente naquilo. Ela foi examinando, olhando, percebendo. Viu, pois, a mulher que a árvore era boa. Essa palavra boa é muito forte. Sabe qual é o sentido dela? De encantamento. Ela ficou encantada, boa, encantada. Ela começou a olhar uma outra palavra que do texto hebraico traz para nós uma luz, satisfação. Isso quer dizer, quando ela começou a olhar para aquela árvore, para aquele fruto, ela começou a sentir satisfação. Já viu quando fazem uma propaganda de Coca-Cola, você está na sua casa, sentado no sofá, aí dá aquela... Mais ou menos isso. Você sabia que os espertos em marketing usam isso? Você está em algum lugar e você vê uma pessoa bebendo água, aí você começa a sentir sede. Você compreende o que eu estou dizendo? É isso aqui. Ela começou a sentir suas faculdades mentais agitadas. Ela começou a ser motivada por uma ansiedade descontrolada, porque ela começou a examinar, ela começou a ver uma beleza, ela começou a ver uma satisfação, ela começou a se sentir encantada. Para comer. E agradável. Olha aqui essa palavra, irmãos. Agradável significa prazer. Ela viu que ela poderia ter prazer. Algumas partes da sua alma começou a ser abrasadas, despertadas. Alguma parte da vida de Eva, do seu ser interior, da sua alma, que ela não conhecia, alguns sentimentos, começam agora a ser despertados. Ela não tinha aquela sensação, ela nunca teve aquilo, ela passou a ter a partir daquilo. A partir daquele momento, que ela começou a ver, que ela começou a examinar, aí ela começou a sentir o que ela nunca tinha sentido, algo que ela nunca havia sentido, ela passa a sentir. Só de olhar, ela começa a sentir prazer. Aí diz assim, agradável aos olhos. Na minha versão está assim, cobiçável. Está vendo aí? Cobiçável. Na sua versão deve estar desejável. Isso mesmo. Está aí. Anseio. É a palavra, cobiçar. Anseio. O sentido melhor aqui é anelos do coração. Os anelos do seu coração. Os desejos que nunca haviam sido despertados. Começa a despertar nela. Aí diz assim, para alcançar um conhecimento que ela julgava não ter, e que Deus tinha, e tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, o qual comeu com ela. Então os olhos de ambos foram abertos. Qual os olhos? Da mente, das suas faculdades. Por isso, irmãos, a mente é o grande campo de batalha. A mente do cristão é o grande campo de batalha. É onde Satanás lança todos os seus dardos inflamados. É onde ele concentra os seus mais terríveis ataques. É na nossa mente. Por isso nós temos que compreender que salvação, em primeiro lugar, é a salvação da nossa mente. Quando Paulo fala disso, em Romanos capítulo 12, ele usa uma das palavras mais fortes nas suas cartas. Rogo-vos. Rogo-vos. As poucas vezes que Paulo usou esta palavra, sempre sugere aos irmãos uma extrema atenção. É como se fosse o grito do coração de Paulo, o brado do seu coração, de algo extremamente importante, e que se os irmãos perdessem aquilo, eles teriam terríveis experiências desagradáveis. Ele diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. Isso não é religioso, porque precisamos apresentar os nossos corpos em consagração ao Senhor. É porque na consagração se encontra o poder espiritual. Às vezes a gente não se dá conta nisso, irmãos, ou disso, irmãos. O que está a sensualidade para as mulheres, está a pornografia para os homens, e como isso tem devastado a vida das pessoas. Tem sido uma guerra constante, muitos não se dão conta disso, oferecem os seus corpos de maneira voluntária ao pecado. Então você entende, olha o que Paulo está dizendo, nosso corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto com entendimento. Aí diz, não entreis na forma, no modelo deste mundo, mundo como entidade espiritual, o mundo como inimigo de Deus. Este mundo como uma entidade espiritual, ele está disposto, sistematizado, como instrumento do inimigo contra a igreja do Senhor Jesus e contra cada um de nós, membros desse corpo. Por isso que o Espírito tem nos dito nesses dias, não ameis o mundo. De maneira muito veemente, o Espírito tem enfatizado isso, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, aí diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por quê, irmãos? Porque só aqui nós podemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se nós não temos uma mente transformada, nós nunca conheceremos a mente de Deus. Nunca saberemos a vontade de Deus. E Satanás, como grande estrategista, ele vem com todas as suas forças, com todos os seus disfarces, contra a nossa mente. Veja como está o mundo hoje. Veja toda a disposição do mundo hoje. Veja como ele consegue roubar o nosso tempo. Veja que o mesmo tempo que nós temos com as coisas espirituais não é o mesmo tempo que nós temos com as coisas seculares. E dentro de coisas seculares existem muitas coisas que não são coisas ligadas à nossa responsabilidade direta. São coisas que Satanás adiciona para roubar aquilo que é essencial na nossa vida espiritual. E sempre nos encontramos cansados, desanimados e às vezes deprimidos. Satanás, antes de ter a possessão sobre uma pessoa, ele começa a oprimi-la. Ele vai oprimindo, a ponto de possuí-la. Eu sei que a depressão é uma doença hoje cientificamente provada, mas dentro do campo da depressão existem muitas fissuras, muitas brechas que têm a ver com isso, com as opressões, com as pressões e com as possessões. Não estou dizendo, irmãos, que toda pessoa deprimida, mas em muitos casos, sim. Mas se nós encontrarmos em Deus a nossa realidade espiritual, o nosso descanso, se nós encontrarmos nele a nossa satisfação, não tem lugar para um coração deprimido. E esse é o melhor remédio para a depressão, satisfação em Cristo. Tê-lo como nossa satisfação, como nossa cura, como nosso tudo. Porque muito disso tem a ver com o nosso próprio ego ferido, inconvertido. Então, meus irmãos, como eu disse, eu tenho que passar por cima. Eu elegi apenas uma dessas partes da armadura para a gente entrar com mais detalhe, que é a palavra de Deus. Então, coloque isso, estude sobre isso. Salvação tem que começar aqui. Não fique com a salvação religiosa, só preocupada com o externo. Que muitos dão ênfase nisso. Que salvação tem muito a ver
com o que você deixa de fazer ou com o que você passa a fazer, e não com o que você é. Tem mais a ver com o ser. Mente. Mente. As outras coisas são consequências disso. Porque não adianta ter um corpo religioso e uma mente possuída por Satanás. Uma mente enganada. Uma mente distraída. Uma mente volúvel. Uma mente com muitas e muitas brechas por onde Satanás transita por todas as partes fazendo o que ele quer. Leva você a fazer o que ele quer, leva você a pensar no que ele quer. O que você sente, o que você pensa, o que você quer é governado por um princípio oculto, maligno, que está dentro da sua mente e que às vezes se disfarça com uma coisa religiosa. O que sinto, o que penso e o que quero. Então, meus irmãos, irmãs, vocês conseguem perceber o quanto esses pontos são importantes. Mas agora, deixe-me avançar para o outro item da nossa armadura. Diz, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero me deter um pouquinho aqui e depois concluir com a oração. Vamos colocar um texto sobre essa porção aqui, este item tão importante, Hebreus 4:12. Um texto que todos vocês conhecem, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais cortante e penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E esta palavra, que é cortante, que é penetrante, eu quero que você entenda isso. Porque nós podemos correr o risco de pensarmos que essa espada aqui é para nós lutarmos contra o inimigo. E não é. Essa espada, como item da nossa armadura, o seu objetivo é tratar conosco. Não é furar o inimigo. Ele já está vencido. O objetivo desta espada é nós. Até porque o termo espada aqui fala de uma faca pequena. E Hebreus 4:12 vai lançar luz. É aquela faca que ela vai desossando, que ela vai cortando por dentro. Então eu gosto muito disso, porque uma das traduções para essa faca fala de uma faca que corta no interior, corta por dentro. Vê isso, irmãos? Corta por dentro. Então essa palavra, ela corta por dentro. Lembra quando o Senhor fala para a igreja de Pérgamo? Ele se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes. A igreja de Pérgamo, o que significa Pérgamo? A tradução dessa palavra é hipercasada. Quando você estuda essa carta, você sabe que ela é uma figura de uma igreja mundana. Então, quando você pega Pérgamo, gamo, casado, super casada, você vê uma igreja casada com o mundo. Aí o Senhor diz para ela que Ele vai pelejar contra ela com a espada da sua boca. Irmãos, é isto que é o quadro dessa frase que nós temos aqui, a espada do Espírito. Porque o objetivo da espada do Espírito é pelejar contra nós, pelejar contra a nossa carne, contra o mundanismo. Porque muitas vezes nós nos reunimos, irmãos, e parece que a sensação que eu tenho é que a gente chega na porta lá e virtualmente a gente pega uma carapuça ou a capa da religiosidade, coloca aqui, se posta. A gente olha assim e fala, meu Deus, o que eu prego aqui hoje? Sou meu pastor, nada me faltará. Não, não é assim, irmãos. Nós temos uma necessidade que essa palavra perfure. Lembra? Atos 2:37, quando Pedro começou a pregar aquela palavra, diz assim, compungiu-se-lhes o coração quando lhes ouvia falar. Compungiu-se-lhes, essa palavra aí, no versículo 37 de Atos 2, eles sentiram como que a palavra perfurando o coração deles. É assim hoje, irmãos, que nós precisamos. Nós não podemos sair da reunião e de olhar um para o outro e dizer, nossa, mas foi bom. Compreendi tanta coisa. Não. Nós temos que sair como Jacó no vale de Jaboque, apoiado sobre o bastão, dizer, meu Deus, o Senhor perfurou, o Senhor penetrou no meu coração, coisas profundas, irmãos, a ponto de nós não ter coragem nem de falar um para o outro, tem que chegar diante de Deus mesmo, que sonda e conhece o nosso coração, conhece os caminhos maus, conhece a casta,
a casta que nos oprime, a casta que nos esmaga, a casta que nos minimiza. Estamos vivendo um momento tão delicado da nossa história, e ainda nós vemos os irmãos lutando contra a frieza espiritual, os irmãos tendo dificuldade por causa de ego entre eles, os irmãos tendo dificuldade de tratarem questões simples, irmãos se afastando, se dividindo por causa de preferências, de conveniências. Isso não é possível, irmãos. Nós temos que bradar e dizer: Deus, prevaleça sobre nós com a palavra da tua boca. Porque o falar de Deus é o seu trabalho em nós, Ele trabalha por meio da sua palavra. Então nós temos que rogar: Senhor, trabalhe no nosso meio, cumpra a tua obra entre nós, para que esse depósito não se perca. Nós temos perdido muito, irmãos, não só perdido muito, mas muito do que temos ganhado está diluído em nosso coração. E Satanás, como disse o nosso irmão, ele vai nos desgastando. E como nós precisamos que o Senhor volte com a sua palavra, cortando, penetrando, perfurando, trabalhando contra a nossa carne. Se tem um ponto que eu creio que o Senhor fala muito aqui nesse sentido, é nossa carne. Carne. A nossa carne não converte. Ou você tem uma carne convertida. Carne não converte. Não é possível alguém dizer assim: nossa, minha carne converteu. Você precisa ver como é que ela está. A única coisa que ela pode se tornar é religiosa. Carne religiosa. Irmãos, deixe-me mostrar um pouco aqui, vendo alguns pontos do Antigo Testamento, sobre o terrível poder da nossa carne e a necessidade da palavra de Deus como a espada do Espírito. Porque nossa carne é algo terrível. E é por isso que nós precisamos dessa espada penetrando continuadamente. Essa palavra, ela tem que trabalhar em nós de maneira perseverante. Lembra quando o Senhor diz assim, Apocalipse 3,10, porque guardastes a palavra da minha perseverança? Essa palavra guardar, ela dá a ideia de colocar em lugar alto, elevado. O sentido aqui é de estima absoluta. Nós precisamos ter uma estima elevada pelo falar de Deus a nós. Então você vê que isso sai da esfera do conhecimento intelectual e entra no conhecimento no sentido de experiência, de trabalho, de vida, de transformação, de cura, de quebrantamento, de nos esmiuçar, de nos manter quebrantados diante do Senhor. Você esperava ouvir isso da palavra de Deus? Então é isso que eu e você temos que ouvir dela. Ela não é o nosso amuleto religioso. Ela é uma espada viva, cortante, penetrante, perfurante. Porque nossa carne não é brincadeira, irmãos. Deixe-me colocar um ponto para vocês aqui. Vem comigo aqui, por favor, em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, o versículo 8. Escute, está assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Escute bem, se você ler Números capítulo 24, versículo 20, a seguir, você vai ver que Amaleque pelejou contra Israel pelas costas, por trás, porque a carne é traiçoeira. Escute isso, Amaleque, tipologicamente falando, aqui em Êxodo 17, 8, Amaleque é uma figura da carne, ou melhor, é uma figura do poder destrutivo da carne. Atente para isso. Se você for ler Gênesis 36, você vai descobrir que Amaleque era um descendente de Esaú. Se você ler Hebreus, capítulo 12, versículo 10, vai dizer que Esaú era um profano e fornicador. Então Amaleque tem gene suficiente para representar a carne. Estão vendo? Aqui está uma figura da carne.
Aqui nós temos a carne pelejando contra o povo de Israel. Aí Deus vai dizer lá em Números capítulo 24, que ela veio por trás, ou eles vieram por trás. E mais, você vai ver lá em Números, que vieram contra os fracos. Vieram contra os fracos, os que estavam debilitados. É assim que a carne faz. Lembra que a Bíblia diz que o diabo, ele ruge como um leão. Já viu como que o leão, ele consegue matar um gnu? Um leão sozinho chega diante de uma manada de 2.000 gnus. Pensa naqueles gnus, olha para o leão assim, forma uma barreira e parte para cima dele. Então o leão sabe que ele precisa impor medo, ele ruge. À medida que ele vai rugindo, ele vai afugentando eles, ele vai percebendo onde é que estão os fracos. Aí depois que ele encontra os fracos, ele os mata. Ele os mata. A carne é assim, irmãos. A maneira como Satanás age no meio de uma assembleia, no meio de uma comunidade cristã, os irmãos frágeis, os irmãos fracos, e nós muitas vezes esquecemos disso, irmãos. Lembra quando eu falei para vocês daquela disposição lá de Números 10, que o Senhor colocou aquelas tribos, a tribo de Judá como a vanguarda, a tribo de Dan como retaguarda. Nós precisamos entender que na comunidade tem os irmãos que vão à frente, mas precisamos de irmãos que fiquem atrás. Irmãos que fiquem atrás, irmãos que fiquem na retaguarda, para não deixar ninguém para trás, ninguém caído na nossa jornada. Nós temos que ajudar os frágeis, os fracos, porque existe entre nós, porque se a gente, pela nossa carnalidade, eu falo da carnalidade no sentido até inconsciente, vamos escolher para o nosso relacionamento, nós só queremos os irmãos hiper espirituais. E para mim, todo irmão hiper espiritual, ele não passa de um ser superficial. Porque a espiritualidade é uma questão de profundidade. É como um iceberg, você só vê a pontinha de fora. Não é uma coisa que você coloca lá no quadro da sua casa, lá uma foto sua de joelho orando. Não precisa disso. Nós não necessitamos disso, irmãos. Espiritualidade é uma questão de vida. Então, por favor, quando a gente vê como é o nosso coração dentro de uma assembleia, irmãos, tem tantos irmãos frágeis, porque nós também temos o nosso momento de fraqueza, nós temos o nosso dia mau. Paulo diz que quem está em pé, cuidado que não caia. Ele mesmo, em alguns momentos, ele rasga o coração. Ele diz que teve um momento da vida dele que ele quase se entrega até mesmo à morte, como que abrindo mão da sua vida. Nós passamos por isso, existe o dia mau para todos nós. Então, queridos, vamos estar atentos, porque é isso que esse falso leão, esse leão genérico, esse gatinho das trevas, ele tenta se passar como um grande leão. Só há um leão na Bíblia, o da tribo de Judá. Então, por favor, olhe o quanto a carne é traiçoeira, o quanto ela é perversa, ela vem por trás, ela vem sobre os fracos, ela vem no dia mau, ela está aqui dentro de nós. Ela pode ser despertada num só instante, por uma só situação, um só motivo, uma pequena brecha, uma coisinha que você viu, algo que você ouviu, ela desperta. E ela não desperta como alguém que acorda lentamente, ela desperta de uma maneira surpreendente. Mas, irmãos, vamos prosseguir, aproveitando o tempo. Diz assim, versículo 13, que eu quero que você olhe aqui de Josué, capítulo 17. Aliás, Êxodo, capítulo 17, versículo 13. Vamos ver sobre Josué aqui, me perdoe. Êxodo 17, 13 diz assim: Josué desbaratou a Amaleque e o povo ao fio da espada. Então, um instrumento que Deus usa para desbaratar. Sabe essa palavra desbaratar aqui? A tradução dela do hebraico é tornar incapaz. Josué não aniquilou os amalequitas, tornou eles enfraquecidos. Conseguiu desbaratar sua força, mas não aniquilar
todo o seu poder. Ele não destruiu todos os amalequitas, mas tornou eles incapazes. Está vendo aqui? Incapazes. Aí, versículo 14, então disse o Senhor Moisés, escreve isso para memorial num livro, e relata-o a Josué, que extinguirei totalmente a memória de Amaleque de sobre ou debaixo do céu. Então Deus, o propósito dele é destruir a carne totalmente. E como ele vai fazer isso? Através de quem? Josué, através do nosso Salvador, porque Jesus foi aquele que venceu a carne. Ele foi tentado em todas as coisas, ele foi tentado em tudo, em todas as áreas, porém sem pecado. Graças a Deus, porque ele é o nosso Josué, ele é o nosso Salvador, e ele venceu a carne, e ele é a nossa vitória. Mas vamos avançar. Vamos entender algo. Vem comigo aqui em Deuteronômio 25:17 a seguir. Lembra-te do que fez Amaleque ao caminho quando saías do Egito, de como te saiu ao encontro no caminho e te desbaratou a retaguarda, isto é, veio por trás de todos os fracos, que iam atrás de ti, quando tu estavas cansado e afadigado e não teve temor algum de Deus. Veja que detalhe, irmãos. Vamos ser honestos com nós mesmos, diante da luz de Deus. Em quantos momentos, veja quantos momentos da sua caminhada, da sua vida, você não se encontra às vezes abatido. Pode ser que no seu interior, no seu espírito, você esteja fortalecido, mas pode ser que na sua carne, pode ser que na sua alma, nas suas emoções, você está fragilizado. Quantas vezes a fragilidade é tamanha que às vezes sentimos até mesmo em nosso espírito abatido. Quem é que nunca passou por isso? Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, já passamos. Em algum momento ainda passaremos. Veja a importância dessa palavra para nós. Porque a gente pode muitas vezes levar tudo para o mundo emocional. Ou nós podemos, de maneira errada, espiritualizar tudo. Às vezes colocamos a culpa no inimigo. Irmãos e irmãs, pode ser que a culpa seja exclusivamente nossa. Não se esconda de trás de nada e nem de ninguém. Assuma as responsabilidades diante de Deus. Agora observe, quando estavas cansado e afadigado, não teve temor. Carne é inimizade contra Deus. Romanos 8:6. A carne é inimizade contra Deus, é inimizade. O objetivo dela é nos destruir totalmente. Mas agora, irmãos, por favor, vem comigo. Aqui em 1 Samuel capítulo 15, vamos olhar mais um ponto sobre os amalequitas. Porque agora Deus, Ele vai propor ou ordenar que Saul destrua totalmente os amalequitas. Vamos extrair princípios aqui. 1 Samuel 15. Vamos ler a partir do versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: decidi castigar, julgar, destruir Amaleque pelo que fez a Israel, impedindo-lhe o caminho. Vamos parar aqui, irmãos. Eu sei que vocês estão percebendo que eu estou rápido demais nas aplicações, mas vocês podem depois pegar todos esses textos e ver o grande significado dos detalhes aqui, porque este é mais um ponto importante, porque o objetivo da carne é impedir a nossa jornada espiritual, é atrapalhar a nossa caminhada. Quando a carne começa a nos dominar, quando somos governados pelo seu princípio, pelas suas ações, o nosso andar espiritual é profundamente afetado. Não importa o quanto na aparência você consiga expressar louvor,
expressar santidade, expressar amor a Deus, expressar comunhão, porque tudo isso é casca, é superficialidade. Isto não representa nada diante de Deus, não tem conteúdo, não tem essência espiritual. Então você vê, mais um item que nós precisamos extrair para entender a natureza da carne. Ela nos impede em nossa jornada, em nossa caminhada espiritual. Aí Deus diz assim, versículo 3, vai e fere Amaleque e destrua tudo o que tem e não te compadeças dele. Somente até aqui. Irmãos, muitas vezes nós somos complacentes com a carne. Lá em Romanos 13, Paulo diz para nós não fazermos provisão para a carne. Muitas vezes nós fazemos. O que não deveríamos fazer para a carne, nós fazemos. Quantas vezes colocamos diante de nossos olhos imagens, através de filmes, novelas e tantas quinquilharias deste mundo, isso é fazer provisão. Às vezes vamos em lugares, estamos em ambientes, estamos com pessoas, estamos permitindo certa circunstância na nossa vida, que o único propósito oculto é fazer com que Satanás inflame a nossa carne. Irmãos, nós precisamos andar do modo digno da vocação a qual fomos chamados. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 1. A vida cristã não é uma condição opcional, a vida cristã é uma condição radical. Eu não vejo, irmãos, que nós temos que negociar a vida cristã. Se alguns irmãos acham assim, me desculpe. Ainda na palavra de Deus, e na palavra de Deus eu consigo ver isso. Porque nós precisamos entender que o mundo, mais uma vez, reitero isso a vocês, ele está sistematizado contra nós. E o terrível objetivo de Satanás em utilizar o mundo é nos roubar da presença de Deus. O mundo é mais sagaz, é mais astuto, insidioso até mesmo do que a nossa carne. Porque no mundo está tudo que nós, como pessoas, necessitamos. Agora, como nós vamos utilizar isto, é uma outra história. Como nós iremos conviver com todas essas coisas, só com a ajuda do Espírito Santo, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, nos dando revelação. Porque você não vai dizer que tudo que está no mundo é pecado. Não. Nós vemos muitas coisas lícitas no mundo, mas mesmo as coisas lícitas no mundo podem nos levar ao pecado. Agora veja, olha o que Deus diz aqui para Saul. Destruir, acabar totalmente com Amaleque. Por favor. Versículo 9. Saul e o povo perdoaram a Agag e o melhor das ovelhas e do gado, dos animais gordos, dos carneiros, tudo que era bom. Eu pergunto, irmãos, tem alguma coisa boa na nossa carne? Tem cristão que acha que tem. Como Saul. A palavra de Deus é, não façais provisão para a carne. E nós fazemos, irmãos. Nós permitimos, fazemos concessões, somos permissivos. Como Saul. Ele foi permissivo, ele viu alguma coisa boa. E aquilo que ele achou de bom em Amaleque, ele trouxe. Olha o que diz o versículo 15. Saul respondeu, de Amaleque trouxemos-nos, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para sacrificar o Senhor. O duro é isso, irmãos, é querer achar que a carne agrada a Deus. A carne não agrada a Deus. Em nenhum sentido a nossa carne agrada a Deus. É um perigo, irmãos, nós inconscientemente revestir o nosso coração de uma carne religiosa. É isso que Saul está fazendo. Ele acredita que alguma coisa da carne pode ser oferecida ao Senhor. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Aí diz assim, mas as demais coisas nós destruímos.
Irmãos, não pode ter uma vírgula da carne em nossa vida de maneira ativa, predominando, porque a carne sempre está em oposição ao Espírito. Paulo fala dessa guerra das trincheiras lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, ele diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, porque o objetivo da carne é contra o Espírito. Os dois são opostos entre si. Estão vendo? Carne, ego, aonde a vida do eu é predominante, a vida do Espírito é fraca. Isso está lá em Romanos capítulo 7. Quantas vezes você vai encontrar a palavra Espírito em Romanos 7? Uma única vez. Mas 7 vezes você encontra ali a palavra eu. Aonde o eu predomina, o Espírito é fraco. E agora, Romanos capítulo 8. Esse é o capítulo que mais trata da vida no Espírito. Quando você vai estudar Romanos 8, uma vez você vai encontrar a palavra eu, porque onde o eu é fraco, o Espírito é forte. Queridos, veja que Saul não destruiu Amaleque totalmente. Ele conservou o melhor que ele viu em Amaleque. Enquanto nós continuarmos fazendo concessão para a nossa carne, veja o que vai acontecer. Escute, vou mostrar 2 consequências aqui de fazermos concessão para a nossa carne. Por favor, vem comigo aqui. Samuel, 1 Samuel, o capítulo 30. Vamos ler desde o versículo 1. Quando Davi e seus homens vieram a Ziclag, ao terceiro dia, os amalequitas haviam invadido Neguebe e Ziclag, e assolaram e a queimaram. Versículo 2, levaram cativas mulheres. Agora, por favor, versículo 3. Veio Davi com a cidade, e eis que estavam queimadas. Suas mulheres e seus filhos foram levados cativos. Meus irmãos e irmãs, nós não estamos lendo história. Nós não estamos lendo um escrito qualquer. Nós estamos tocando a palavra viva de Deus. E se você toca isso, irmãos, isso tem que te tocar. Se isso que você toca é a palavra de Deus, inevitavelmente ela vai te tocar. Então o que você chega aqui? Qual é a conclusão? Todo este quadro de texto vai nos levar a que Saul não destruiu a carne. Ele fez concessão com a carne. Ele permitiu que o melhor da carne pudesse ficar. Agora veja o que essa carne fez. Levou as mulheres, levou os filhos, queimou suas casas, ou as mulheres e as casas de Davi e dos seus soldados. Os seus filhos foram levados cativos. Que dura, que solene advertência o Espírito Santo nos dá aqui. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque o objetivo de Satanás não é brincar conosco, é nos matar, é nos roubar, é nos destruir. Ele não pode fazer isso. Diretamente ele não pode fazer, mas primeiro ele vai nos enganar. Ele vai mentir, ele vai seduzir, para depois entrar e nos matar, nos roubar, nos destruir. Isso pode atingir nossos cônjuges, pode atingir nossas casas, pode atingir nossos filhos por causa da nossa carnalidade. Porque fomos tolerantes com ela, porque temos brincado com alguns pecados secretos, ocultos, que nós mantemos como amuletos nos recônditos do nosso coração. Ou não é assim? Alguns pecados, irmãos, que a gente luta para não abrir mão deles. Pecados que nos dominam há muitos e muitos anos. São os mesmos pecados, são as mesmas práticas que nós, centenas de vezes, confessamos ao Senhor e fingimos arrepender só para pecar de novo. Isso é o que o Senhor diz lá em Oséias. Diz que o arrependimento de Efraim é como a luz da manhã, que cedo passa. Então é isso mesmo, só se arrepende para pecar de novo. Sentir remorso pelo pecado
diante de Deus não significa nada. Essa tristeza psicológica não significa nada. Nós precisamos chorar, rasgar o nosso coração pelos nossos pecados diante de Deus, porque aquele que confessa, confessar não é tudo, é confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então tem muitos pecados que nós temos confessado e não os temos abandonado. E sabe qual é o resultado disso? É que um dia virá sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges, e os levará em cativo. Não só isso, irmãos, mais um item muito trágico. Vem comigo aqui no último capítulo, me perdoe, no primeiro capítulo de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 1. A Bíblia diz que depois da morte de Saul, voltando Davi, da derrota dos amalequitas, esteve 2 dias em Ziclague. Deixe-me colocar um ponto que eu deveria ter colocado para vocês. Se você voltar no capítulo 30 que nós acabamos de ver, aqui de 1 Samuel, só um ponto que eu deveria ter colocado para vocês e não fiz. Mas observe, o versículo 17 diz que Davi, agora ele vai reconquistar. Ele vai reconquistar suas esposas, filhos. Aí diz assim, Davi feriu desde aquela manhã até a tarde do dia seguinte e não escapou nenhum deles, a não ser 400 jovens. Então veja, agora Davi vai lá com seu exército, peleja com os amalequitas, mas ainda, irmãos, olha o tanto que a carne é terrível. Davi vem com a sua espada, cortando a carne, mas ainda 400 jovens, quer dizer, agora a força de antes foi o melhor. Agora é os mais fortes, os mais ágeis. A carne não é fácil de vencer, irmãos. Tem alguém aqui que tem um método de como vencer a carne? Não, irmãos, nós não temos. Nós temos é que apropriar daquele que venceu a carne, torná-lo nossa vida e nossa vitória, alimentar dele todos os dias, anelar ele a todo tempo, irmãos. Então você vê, o melhor eu já havia deixado, agora os mais fortes haviam escapado, 400. Então voltemos aqui para 2 Samuel capítulo 1. Versículo 2 diz, no terceiro dia sucedeu que veio um homem do arraial de Saul, a palavra aqui é um jovem, com suas vestes rotas e com terra sobre sua cabeça, e chegando a Davi, prostrou-se em terra e fez reverência. Não se iluda com isso, viu, irmão? Isso aqui é carne religiosa. Isso aqui é carne religiosa. Perguntou-lhe Davi, de onde vens? Ele respondeu, escapei do acampamento de Israel. Disse-lhe Davi, o que aconteceu? Rogo-te que me digas. E ele respondeu, o povo fugiu da batalha, e também muitos do povo caíram e morreram. Também Saul e Jonatas, seu filho, morreram. Disse Davi àquele jovem, que lhe dava as novas, como sabes que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? O jovem que lhe dava as novas respondeu, casualmente, cheguei ao monte Gilboa. Essa palavra é tão importante aqui também, viu, irmãos? Casualmente. Achei Saul que estava apoiado sobre sua lança, e vinha atrás dele carros e cavaleiros. E olhando ele para trás, viu-me e chamou-me e disse-me, e eu disse, eis-me aqui. Perguntou-me, quem és tu? E eu respondi, sou um amalequita. E ele tomou a dizer, rogo-te que lance sobre mim e me mates. Porque se apoderou de mim a angústia, pois toda a minha vida está em mim. Então lancei-me sobre ele, eu o matei. Qual é o princípio aqui, irmãos? Aquilo que você não destruir na sua carne é o que te matará. Está vendo, irmãos? Aquilo que você não destruir é o que vai te destruir. Aquele pecado que você vem alisando ele, polindo ele, aí você vai lá e coloca ele lá naquele lugar secreto do seu coração, fecha 7 chaves, é ele que vai te destruir. Então não brinque. Peça ao Senhor, peça agora para esse grande Josué, ele vir com a espada da sua boca e pelejar contra você e te vencer, porque essa palavra, ela vem e destrói a carne e gera vida em nós. A vida dessa palavra é tudo que nós precisamos, porque se ela não nos vencer,
Irmãos, então nós temos uma armadura fendida, como aquela de Acabe. Lembra? 1 Reis, capítulo 22. Alguém lançou uma lança ao léu, ela encontrou uma brecha na armadura de Acabe e o matou. O feriu e o matou. Então, irmãos, nós não podemos ter brecha na nossa armadura. Que o Senhor nos ajude nesta manhã. Que o Senhor nos ajude a refletir sobre nossa vida na luz da palavra do Senhor nesta hora. E arrepender de maneira sincera e honesta diante de Deus. Necessitamos disso, irmãos. Então eu quero encerrar aqui. Esse ponto eu queria explorar um pouco com os irmãos. E o último item dessa armadura, irmãos. Paulo diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. E nisso vigiai, com toda súplica no Espírito, e nisso vigiai, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É um texto que nós não temos como explorar nesse momento, mas ele tem detalhes, que você precisa tomar esses detalhes, separar cada um, porque ele vai formar um quadro. Dentro desse quadro você vai ter a revelação, o que significa a oração como uma grande e importante parte da nossa armadura espiritual. Oração pessoal, oração congregacional, oração como relacionamento com Deus, não como instrumento de conquista, não como meio de conquista. Uma oração que faz de você mesmo uma resposta para Deus sobre aquilo que você ora. Porque geralmente nós oramos e pedimos muitas coisas para Deus, mas uma oração que nos leva a ser uma resposta para Deus sobre aquilo que nós oramos. Como Elias, como diz lá em Tiago 5,17, orando orou, porque ele foi para Deus a resposta sobre aquilo que ele orou. Uma oração que nos leva a ter comunhão com Deus, uma oração que é uma virtude espiritual na nossa vida, não uma oração que é um negócio, não uma oração que só surge quando eu tenho necessidade, mas como instrumento de companheirismo. É isso que nós temos que ver a oração, irmãos. Ela é um item muito importante dessa armadura. Por que não dizer, ela é a parte da armadura que produz o brilho na própria armadura. Oração. E como essa virtude espiritual está perdida no meio do povo de Deus, mal compreendida, mal desenvolvida, nós precisamos resgatar o verdadeiro sentido daquilo que é oração na palavra de Deus. Todas as suas implicações, toda a sua essência, tanto na nossa vida pessoal, como também na nossa vida corporativa, na nossa vida congregacional. Entender o lugar que ela ocupa em todas as esferas da nossa espiritualidade. Porque eu creio, irmãos, que quando você entende que essa oração não é um monólogo, mas que ela é um diálogo, não é uma oração onde Deus tem que te ouvir, mas nessa oração também você vai ouvir. Não é uma oração onde você fala, é uma oração onde também Deus fala. Porque a base desta oração é o relacionamento, é a comunhão com Deus, não é as nossas necessidades. É uma oração que você ora não para receber coisas de Deus, mas aonde Deus também te recebe. Não é só penetrar diante de Deus, é deixar que também Deus penetre em você, por dentro de você, transpasse você. Então, meus irmãos, este é o encargo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias para compartilhar com vocês. Que o Senhor nos ajude a agarrar essa palavra. Que nós tenhamos ajuda do Espírito Santo, temos graça para absorver, não todas as letras e palavras que foram proferidas, mas a vida que foi ministrada. Porque é isso que vai fazer toda a diferença em cada um de nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, rendemos a Ti graças por todo esse tempo que temos estado juntos aqui.
Obrigado por cada palavra derramada. Agora, Senhor, nós te pedimos, habilita-nos, ajuda-nos a apropriar da vida dessa palavra, de tudo que foi transmitido do teu trono para nós. Senhor, se cremos que esta é a tua palavra, todo este conteúdo que o Senhor proferiu nesses dias é a tua palavra para nós, então, Senhor, ajuda-nos a agarrar esta palavra, porque o Senhor tem um propósito específico e definido com ela. Sabemos que ela não voltará vazia, ela cumprirá aquilo para o qual o Senhor a designou. Então ajuda-nos a guardar a tua palavra perseverante, porque é nela que temos a promessa de que o Senhor nos guardará sobre aquela hora terrível que virá sobre todos os moradores da terra. Então, Senhor, ajuda-nos, abra os nossos olhos, derrama ela como um colírio nos nossos olhos, usa ela como uma espada cortante, penetrante, e perfura-nos, Senhor. Ajuda-nos a vencer essa carne que nos oprime, que tem como único propósito nos destruir totalmente. Senhor, nós não queremos ser destruídos pelo poder da carne. Então nos vença pela tua palavra, Senhor. Vença cada um de nós pela tua palavra, para que não sejamos destruídos por essa carne maligna, em nome do teu Filho. Nós te pedimos nesta manhã, em nome do teu Filho Jesus. Amém.